Olá, me chamo Rafael Altomari e hoje vim aqui para falar dos construtores do novo mundo. Qual que é o tema de hoje? Hoje é um tema que muita gente busca informações na internet e é vasto a internet. Quando você procura, você encontra muitas e muitas informações, que é a oração e a meditação. Então, para começar hoje, eu falarei sobre a oração, como que ela funciona, que eu devo orar, e aí a gente vai explorar um pouquinho hoje. Então, existem 3 tipos de oração: os que não oram, os que oram, que a gente chama de mecanicamente, e os que oram pensando em Deus, com a mente em Deus. Então vamos falar do primeiro, dos que não oram. Os que não oram, muitas vezes eles são descrentes, eles não acreditam em Deus, ou realmente falam, não tenho tempo para orar. E aí eles passam dias, anos, meses e de vez em quando eles oram. Quando que é esse momento? Geralmente uma situação difícil, uma situação onde algum familiar está numa situação complicada, algum filho que está numa situação, num dia não tão bom, e aí a pessoa vira o maior devoto, ora bastante. Existe também, o segundo cenário que eu falei, a oração que a gente chama de oração mecânica. Vou confessar, muitas vezes também no dia a dia eu estou lá nessa oração mecânica que vai passando e eu oro sem pensar em Deus, só vou falando Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, mas eu não presto atenção nas palavras que são ditas. Então muitas vezes você está orando, no começo você está prestando muita atenção, pensando em Deus, e aí vira um processo tão automático conforme vão passando os dias, que aí você perde aquele intuito de estar tendo uma conversa com Deus. Você só vai falando as palavras, fala, fiz, e aí já vai para a atividade. Também muitas vezes a pessoa ora, fala as palavras, mas a mente está em outro lugar. O que eu tenho que fazer hoje? O que eu vou fazer depois? Qual que vai ser a janta de hoje? Qual que vai ser o almoço? O que eu vou ter de café da manhã? E o último caso, aí sim, é a oração com a mente em Deus. Neste caso, a oração ela é repleta de iluminação, porque você está o tempo inteiro pensando em Deus. Cada palavra dita, entendendo, estando presente no presente, analisando o que está sendo dito e como que eu estou dizendo, e a mente está lá, Deus, Jesus Cristo, meus mentores, meu mestre espiritual. Então a gente começa falando desses 3 tipos, e é claro que o foco é a gente falar sobre quem está pensando em Deus, mas também muitas vezes o começo pode ser esse meio mecanizado. Bom, uma pergunta muito comum é: em que momento eu devo orar? Na Bíblia diz todo momento sem cessar. Mas a gente sabe que no dia a dia, às vezes você trabalha precisando estar falando com alguém, eu preciso estar concentrado. Pode ser falar, mas eu não consigo fazer os 2 ao mesmo tempo. Dá, mesmo na entonação que você vai falar com a pessoa, desejando o melhor para a pessoa, você consegue estar no momento de oração. Mas é claro, se a gente tiver que definir um dia, geralmente as pessoas preferem ou de manhã, logo cedinho, na hora que acorda, ou no período noturno, onde também tem um maior silêncio no ambiente, uma maior tranquilidade. Para os que decidem logo que acorda, existe o desafio de, poxa, eu estou acordando agora, estou morrendo de sono, ainda estou levantando, então às vezes lavar o rosto e aí pensar, agora eu já estou pronto, eu vou orar para Deus, eu vou orar para o que eu realmente quero recitar. Pode ser mantras, pode ser vários tipos. E à noite tem um outro desafio que é, não, eu estou ótimo tal, e a pessoa decide, quando eu tiver para dormir, eu vou orar. Só que ela deita na cama, já deita na posição até de dormir, não passa 1, 2 minutinhos, ela já está dormindo. Então tem que tomar um pouquinho de atenção, qual que é o tempo que eu quero orar? E aí pensando em tempo, muitas pessoas falam, eu não sei quanto tempo eu devo orar. Eu diria de imediato, o que o seu coração está pedindo? Pode ser 1 minuto, 5 minutos, tem gente que ora 30 minutos, outros oram até mais de 1 hora. E tem outros que o tempo todo, estou caminhando, estou orando, estou lavando a louça, estou orando, estou assistindo algum programa, mesmo assistindo algum programa, eu não estou assistindo o programa, eu estou pensando em Deus. Então, existem várias formas da gente pensar nessa oração. Na Bíblia, diz muito que é importante ter os seus momentos de silêncio para orar, ou seja, encontrar num cantinho do quarto, um local onde que é mais sagrado para você. Às vezes você tem um altar, ou tem ir lá e ser o seu momento de estar orando, pedindo a Deus, orando pelo bem da humanidade. Até Jesus Cristo, quando veio à Terra, tinha os seus momentos de oração. Ele ficava num lugar reservado e orava para Deus Pai. Na Bíblia também fala do rei Salomão, que orava lá na Assembleia de Israel.
Então, nesse momento, ele orava para muita gente. Não existe assim, qual que é o local exato que eu devo orar. Existem locais que podem ser muito quietos, lugares onde que você reserva para ter aquele momento só seu, como também pode ser para um ambiente muito aberto, um ambiente que você, inclusive, para quem viaja, está lá dentro do carro, dentro do ônibus, reserve aquele momento para orar, reserve aquele momento para estar com você mesmo. Bom, e aí uma pergunta também muito comum, mas como que eu oro? Como que é feita essa oração? Existem vários tipos. Uma é a utilização do terço. Então, através do terço, que aí você vai ouvir vários Ave Marias, vocês podem até buscar na internet como que fazer a oração do terço, e você ir lá, Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, cada pontinha dessa é uma Ave Maria, no começo tem o Pai Nosso, pode ter diferentes mistérios. Então existe o mistério do Rosário, que ele é dividido em vários dias, né? Você pode ter um dia os mistérios gozosos, os mistérios que são os luminosos, e aí você pode buscar na internet, porque tem toda uma explicação de como fazer essa oração. Tem até dias determinados, um é o gozosos, outro luminosos, outros os dolorosos. Então você consegue ter uma sequência e criar um hábito de orar. Outros casos a gente tem aqui o que a gente chama de Japamala. O Japamala ele vem do sânscrito, né? O Jap, que significa sussurrar, e o Mala nada mais é do que esses contas que a gente tem aqui, esse Japamala mesmo que tem aqui. Geralmente, os Japamalas eles possuem 108 contas, ou seja, 108, como vocês estão vendo, bolinhas que tem aqui. E aí, como que você reza? Você pode fazer através de algum tipo de mantra, alguma palavra de motivação, alguma palavra que te energize. Então, por exemplo, eu posso começar aqui, eu sou amor, eu sou amor, eu sou amor, e vou passando, eu sou amor, claro, um momento mais tranquilo, mais relaxado, até completar 108. Aí depois você pode vir mais uma vez, eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz. O que vai ser dito, você decide o que seu coração está pedindo. Bom, e falando de 108 contas, que são cada uma dessas bolinhas, eu dei uma pesquisada, eu falei, nossa, mas por que é 108? E existem muitas e muitas explicações. A primeira que eu vi é que em sânscrito, o fonema masculino e feminino, cada um deles tem 54 fonemas masculinos e 54 fonemas femininos. E a soma dos dois dá 108. Quando a gente vai para o mundo ambiente budista, por exemplo, ele fala das virtudes. Então são 108 virtudes que eu devo explorar, que eu devo aumentar, como também existem 108 desafios que eu devo evitar, 108 coisas desagradáveis que eu não deveria seguir. E aí também existe até a astrologia envolvida nesses 108 contas. E eu fiquei impressionado porque eu pesquisei mesmo os números. O diâmetro da Terra, comparado ao diâmetro do Sol, então pegar de uma ponta da Terra até a outra, e o diâmetro do Sol de uma ponta até a outra, o Sol é aproximadamente 108 vezes maior do que a Terra. Mais curioso ainda, a distância do Sol para a Terra, aproximadamente, são 108 diâmetros de Sol. Aí você fala, não é possível, aí você começa a olhar e fala, é isso mesmo. E aí, mais curioso, existe a distância da Lua para a Terra. O diâmetro da Lua, então, de uma ponta da Lua até a outra, para chegar na Terra, são 108 luas aproximadamente. Então, existem muitas e muitas explicações dessas contas que a gente tem aqui. Basta dar uma olhadinha na internet, mas o objetivo principal é orar sem cessar. Então, vai começando e aí completa os 108. O último que eu gostaria de falar de oração é com relação ao que a gente chama a oração normal. Ou seja, eu oro para Deus, eu pego algum salmo. Existe até, se você buscar na internet, várias orações, por exemplo, do Ho Oponopono, que fala, eu te amo, eu sinto muito, me perdoe, sou grato. E você começa a repetir, e isso vai trazendo benefícios para o seu dia a dia. Vai trazendo uma forma que você comece a se conectar com Deus. Existem as orações comuns também, né? O Ave Maria, o Pai Nosso, crê em Deus Pai. Então começa a crer em Deus Pai Todo-Poderoso, prestando atenção em cada palavra que é dita, e aí vai continuando. Os benefícios da oração são muitos, e aí eu faço um desafio para vocês pensarem. Quem aqui já ouviu falar de milagres? Ou seja, uma pessoa que estava numa situação muito difícil, que os médicos falaram é irrecuperável, e a pessoa
não vou dizer do nada, né? Mas a pessoa melhora com aquilo. Acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido isso. E eu não ouvi nunca, em todos os exemplos, em todos os casos que eu ouvi alguém falar que teve um milagre, eu nunca ouvi falar que não teve nenhuma oração para aquela pessoa. Eu nunca ouvi falar que pelo menos a mãe daquela pessoa, a família, ou até mesmo a pessoa não estivesse orando, pedindo para Deus Pai, pedindo para melhorar, orando para que aquela pessoa, que o melhor aconteça para ela. Não quer dizer que em todas as orações que a gente for fazer, só vai ser coisas que Deus vai fazer. Então, às vezes eu posso estar pedindo, que não, a gente vai falar até sobre isso, mas eu posso estar pedindo, Deus, eu preciso de muito dinheiro, eu preciso de uma casa, eu preciso casar, eu quero encontrar o amor da minha vida. Isso são coisas que você está pedindo para Deus. E Deus sabe o que é o melhor para nós. Então, muitas vezes, eu estou orando para cumprir algo que Deus já espera da gente. Então, eu, por exemplo, posso falar, eu estou orando para que o mundo seja melhor, eu estou orando para que o melhor aconteça para mim. E Deus sabe o que é o melhor para a gente. Muitas vezes o melhor pode ser exatamente o contrário do que eu estou pedindo. Talvez eu precise me fortalecer e venham alguns desafios. Tem outros que oram falando assim, Deus, traga-me paciência, eu preciso de muita paciência, eu quero paciência na minha vida, paciência é meu nome. E aí Deus pode realizar esse seu desejo. Vai te trazer várias e várias experiências e provas que demandem que você tenha paciência. Eu vou te dar um exemplo, né? E a gente vai chegar daqui a pouquinho já na parte de meditação. Logo que eu comecei a orar e meditar, isso há aproximadamente um pouquinho mais de 6 anos, leva um tempo, né, para que isso dê efeito, para que você sinta nessa alma essa comunicação com Deus. E eu, em algum momento, estava lá e falei, essa semana eu vou ser a pessoa mais calma do mundo. Deus, me dê calma, eu quero a calma o tempo todo. E aí eu mandei um material para a gráfica. Eu moro aqui numa cidade do sul de Minas, em São Lourenço, e falei, eu vou ser a pessoa mais calma do mundo. E até antes de entrar eu falei, o tempo que levar eu ficarei. E aí liguei para a moça, porque eu já conhecendo um pouco do cenário, ela falou, não, já está quase pronto, pode vir. E eu peguei, fui nessa gráfica, e aí cheguei lá, ela começou a conversar, já vou pegar o material. Passaram-se 2, 3, 5 minutos, 10 minutos, e eu falei, eu tô lá, vou manter a minha calma, e comecei a orar. Não, Pai Nosso, Ave Maria. Foi passando, chegou e passou 1h30 eu esperando o material. Como eu tinha prometido, eu orei, Deus, me dê paciência, me dê calma, eu preciso de mais tranquilidade. Eu falei, vou manter isso na minha vida. E aí, Deus realmente deu o que eu pedi, porque naquele momento eu aprendi que eu não devo mais pedir coisas para Deus. Deus já traz muitas coisas para a gente, então por que não orar para eu ter uma conversa com Ele? Aí você fala, mas Rafael, eu não sei orar o Pai Nosso, eu não sei a Ave Maria. Pegue a Bíblia, comece a ler trechos da Bíblia com atenção plena, olhando o que você está dizendo, que é aquele momento que você está se comunicando com Deus. Deus, em várias passagens da Bíblia, diz, o momento que você quer ter a conversa comigo é através da oração. É o momento que eu estou me conectando com Deus, é o momento que eu estou me fortalecendo. Existem muitos benefícios da oração, até eu liberar algo que está reprimido dentro de mim. Já ouvimos muita gente orando, que fez até uma cura que a gente chama de milagre, a gente sabe que não é. Então, a oração, ela traz não só o benefício de você ter um canal aberto com Deus, como também ela traz o benefício de eu ter melhoras na minha vida. Como eu já falei da cura, como eu falei, liberação do perdão, aquele momento que eu tenho um contato com Deus, aquele momento que eu me sinto mais em paz. É um momento que é só meu com Deus, é um momento que você vai estar lá e você vai olhar, poxa, Deus ouviu minhas preces. Mesmo que Ele não faça da forma como você pediu. Lá na frente, quando passa muito tempo, você fala, nossa, aquilo que passou na minha vida foi ótimo. No momento, né, estava um caos, estava um desafio muito grande, mas aquilo fortaleceu para o que eu sou hoje, para onde que eu quero chegar e para onde que eu vou. Então, nesse momento, a gente está encerrando esse começo dos construtores do novo mundo, falando da oração. E agora a gente vai chegar já na parte de meditação. E meditação é algo que eu amo, porque muitas coisas mudaram na minha vida através da meditação.
A meditação, para começar, ela já traz benefícios imediatos. Imediatos eu digo assim, logo depois de um tempinho, né, de prática, 2, 3 meses, cientificamente já é provado que ela já traz alguns benefícios, mas ela traz benefícios para a vida toda. Existem várias e várias formas também de meditar, e a gente vai estar explorando isso hoje. A primeira forma de meditar, que é o mais comum e o que a gente ouve no dia a dia, é a meditação com foco pleno. O que ele quer dizer com foco pleno? A meditação com foco pleno é o momento onde sua mente não está devagando, você está num ambiente que você muitas vezes está prestando atenção na respiração. Respiração entrando, respiração saindo. Ela vai, volta, e sua mente só presta atenção nessa respiração. Então, seu foco total está aqui no ar que entra e aí vai até chegar na parte da barriga e o ar que sai e você vai indo, voltando. Novamente, muitas pessoas perguntam quanto tempo eu devo meditar. Poderia dar uma resposta aqui que já ouvi, que eu falei, nossa, eu não vou conseguir. O normal, o que dizem a espiritualidade, os mestres falam de 2 a 3 horas, é o que deveria. Eu te pergunto, para quem está começando, já vai começar conseguindo 2 a 3 horas? É claro que não. No começo, a gente sugere, por que não pegar 5 minutinhos, ou se você não aguenta 5 minutos, começa com 1 minuto, mas que tenha uma sequência, que eu ocorra diariamente. Então, 1 minuto meditando por dia. Então, a gente sabe que tem 24 horas o dia, tem dezenas de milhares de minutos, de segundos, que você vai reservar somente 60 segundos, 1 minuto para ver o ar entrando, o ar saindo. E naquele momento de silêncio. E aí, passando-se os dias, você pode ir aumentando de 1 para 2, depois 5 minutos. Você fala, nossa, Rafael, 5 minutos para mim é muito difícil. Realmente, não vou falar que é fácil, porque realmente o nosso cérebro, ele vem pensamentos um atrás do outro. Existe até estudos que a gente pensa por dia 50 milhões de pensamentos. É muita coisa, eu sei disso. E aí até brinca, né? Quando a gente fala com o mundo espiritualista, é o cérebro macaquinho. Pula de um para outro pensamento e não para esses pensamentos. Com a prática da meditação, você vai ao longo do tempo percebendo que esse cérebro macacão grandão, ele vai se tornando um cérebro macaquinho. E aí você começa a ter um domínio da sua mente. Então, vamos voltar. Então, dos 5 minutos, você vai aumentando 30, pode chegar até casos que você consiga 1 hora. E existem níveis para você até, eu diria, complicar, mas na verdade você vai estar se ajudando. Tem gente que medita 1 hora sem se mexer. Então, coloca as mãos para cima e fica meditando, prestando atenção na respiração entrando, na respiração saindo. E isso, eu posso te garantir, para o longo da sua vida, vai te trazer ótimos benefícios. Para você que tem ansiedade, por exemplo, para você que você fala, nossa, eu sou muito desfocado na vida. A meditação talvez não resolva o seu problema, mas ela vai te ajudar a melhorar muito. No meu caso, a meditação ajudou demais. O meu probleminha que eu tinha de memória. Era uma pessoa que esquecia muito o que eu tinha para fazer. E aí, ao longo do tempo que eu fui meditando, eu fui percebendo essa melhora. Eu falei, nossa, olha que interessante, eu consigo lembrar mais coisas. Tive uma reunião com um cliente, nossa, eu lembrei mais informações que ele pediu. Até com meus pais, minha mãe, você pode comprar isso para mim, você pode fazer aquilo? Eu comecei a lembrar muito mais, porque você está com um foco no dia todo. Você tem um foco maior, você tem uma concentração maior do seu pensamento. E aí, muitas perguntas, mas e quando que surgiu a meditação? A meditação é muito antiga também. Pelos últimos estudos, né, que foram realizados, ela ocorreu há 5.000 anos antes de Cristo, na região entre o Paquistão e a Índia. E o mais famoso aí das meditações de todos os tempos é o Buda, né? Então, o Buda, até a gente pode explorar um outro dia falando, ele foi um ser iluminado, ou seja, ele atingiu a iluminação através da meditação, e nessa meditação ele passou por vários desafios. Até um período da vida dele, tinham pessoas que se propuseram a fazer algo para o resto da vida. Um ficava lá com o tempo todo com a mão para o alto, só meditando, sem baixar. Eu acho extremamente difícil, mas existem todos esses relatos.
E aí, falando também de meditação, eu dei somente um exemplo, que é o ar entrando, o ar saindo. Existem outros que falam, gente, silêncio para mim não adianta, eu preciso de alguém me guiando. E aí, se você entrar lá no YouTube, você vai conseguir encontrar vários vídeos de meditação guiada, meditação pela manhã, meditação pela tarde. E o que seria essa meditação guiada? É alguém te ajudando a manter o foco. Então ele começa falando, serene sua mente, serene os seus ombros, sua perna, relaxe. E aí, ao longo do tempo, ele vai te guiando para onde vai estar o seu pensamento. Agora pense que você está num ambiente onde tem um campo super aberto, aquele sol vindo, você se refrescando. Então ele vai te guiando a forma como pensar, que também é um processo de meditação. Tem pessoas que inclusive fazem meditação andando, ou seja, foco pleno, olhinho um pouquinho mais baixo, vai andando e vai meditando e vai caminhando, não pensando em nada e seguindo uma lógica. Tudo isso, essa combinação que a gente tem falado hoje de oração e meditação, é com um único objetivo: você estar mais conectado contigo mesmo, você estar conectado com Deus. Essa conexão trará benefícios para o resto da sua vida. A meditação, quando você entra na internet, quais são os benefícios dela? Eu falei alguns, né? Ansiedade, melhora inclusive depressão, mas se você está na depressão num caso sério, óbvio que não é só a meditação, existem outras formas de tratamento, mas ela traz um alívio em situações tensas. Um outro benefício que eu percebi para mim, por exemplo, eu ainda sou um pouquinho estressado no trânsito. Então, estou lá em São Paulo, quando viajo para lá, tem muitos carros na minha frente. Eu antigamente buzinava, sai da frente, discutia. Hoje em dia eu falo, oxa, tem um carro aqui da minha frente, deixei para o lado e passar ele. Eu não entro na fase de me estressar com a pessoa, porque a gente nem sabe o que está acontecendo com a pessoa da frente. Tem que me preocupar comigo. E esse tipo de ciência, esse tipo de comportamento, ela traz ao longo do tempo. Então, a gente vai finalizando esse vídeo falando muito, da oração, da meditação, os benefícios de cada um, que esse, inclusive, a gente que faz parte do movimento Dedico, são dois dos pilares dele, oração e meditação. E acompanhe mais no nosso canal, que você consiga ver muitos mais vídeos dos construtores do Novo Mundo, e fiquem atentos. Se vocês gostaram desse vídeo, aproveite para dar um like, compartilhar com outros amigos, e se tem dúvidas também, Rafael, fiquei com dúvida na parte de oração ou na parte de meditação nesse ponto, comente, a gente promete que vai estar respondendo para vocês.